Estamos aqui com mais um incrível convidado no nosso podcast, né? Christopher Toia, né? Um top voice em tecnologia e inovação. Christopher, muito bem-vindo, né? Obrigado pela tua participação, né? E deixa aqui um pequeno espaço para você se introduzir para a audiência. Vamos lá, obrigado, Ricardo, aí pelo convite. Então, pessoal, meu nome é Christopher Toia, sou CEO cofundador da OpenTalk, que é uma DAO de Open Talent baseado em Velo Economy e já no mercado de tecnologia há mais de 25 anos, carteira de trabalho em branco e já vi e mexi com todo tipo de tecnologia possível. Agora eu estou me interessando muito mais por pessoas. Eu, particularmente, quando penso em tecnologia, eu penso em adoção, né? Acho que nos últimos anos aí, inclusive, né, com essa onda de startups e, enfim, várias iniciativas surgindo, algo que eu percebi é você pode ter inúmeros produtos, tecnologias, mas você precisa de pessoas utilizando mais que tudo. Acho que é user base, né? Acho que é um pain point da maioria dos negócios. E aí é que entra, né, o fator humano, né? Como a gente conecta pessoas, né, e soluções. Como é que você vê essa convergência aí, né? Acho que entre cultura, né, e tecnologia, mais importantemente. Vamos lá. Ter essa questão, a tecnologia sempre chama a atenção das pessoas, sempre gera um hype, porém, quando você vai construir um produto de sucesso, o produto de sucesso ele começa pelo problema, né, e todo problema obviamente tem uma pessoa envolvida. Então a tecnologia ela é simplesmente uma ferramenta para viabilizar a solução de um problema e quanto mais transparente a tecnologia, mais avançada ela é. Por isso que a gente sempre toma muito cuidado com hypes, né? Especialmente no mercado de startups. Né? Eu sou sócio de venture builder, de fundos de investimentos, e perdeu-se muito dinheiro no passado por causa de hype. Então, antigamente era a web já foi um hype, o Web 2 que vocês estão vendo aí já foi um hype, teve a bolha da internet, a tecnologia de aplicativo já foi hype, depois vem blockchain, depois vem IA, com certeza vão surgir vários hypes, e toda vez que você perde o foco do problema, você perde o foco do humano, você vai fazer besteira, você vai perder dinheiro. Cara, concordo plenamente. E é interessante que no Brasil, os assuntos tem um delay, né, entre o que sai fora do Brasil e o que chega no Brasil. Mas quando chega algo novo, o brasileiro, assim, ele é muito interessado, e curioso, né? E acaba que os assuntos acabam às vezes ficando, assim, toma uma proporção muito grande, né? Mas também tem uma curva entre a aprendizagem e a adesão, né? E é como você bem falou, né? O problema aí é que, né, catalisa a utilização da solução, né? Christopher, pivotando um pouco o assunto aqui para a OpenTal, né? Falando aí da sua iniciativa um pouco, né? Eu acho que nos últimos 2 anos, né, tive muito focado em Web3 e blockchain, principalmente no LinkedIn, trazendo um pouco dos assuntos, né, que eu, enfim, já estava um pouco mais familiarizado por estar fora do Brasil, né, mas eu vi que, assim, a falta de, acho que, conexão entre a realidade brasileira, né, e o que já estava sendo desenvolvido fora do Brasil, né. Quando a gente fala de DAOs, principalmente, né, é um assunto novo, é um assunto que demanda, acho que, estudo aprofundado de todos nós, né? Mais do que isso, exemplos concretos, né? Eu acredito que a OpenTal surge aí como algo muito, vamos dizer, mais concreto do que a maioria das iniciativas que eu vi em Web3 quando se trata de DAO, né? Lembrando para a audiência, né? DAO são organizações descentralizadas autônomas, né? Então, se você puder comentar sobre isso, né, seria muito legal. Sim. Não, com certeza. Então, o primeiro conceito fundamental sobre organizações descentralizadas autônomas é que elas não implicam em uma tecnologia ou outra. Lógico que a Web3, o blockchain, é uma tecnologia nativa, né? Então ele permite que você construa DAOs realmente autônomas que não dependem aí de nenhuma instituição.
Mas quando nós estamos falando de organizações, o que que são organizações de qualquer espécie? Tá, então são pessoas, né, pessoas, sejam físicas ou jurídicas, tá, unidas por uma cultura em comum, né, e a cultura implica em processos, aí implica em uma série de acordos que são tomados, né, entre os membros de qualquer organização. E o que acontece com organizações centralizadas é que tanto as regras quanto a execução dessas regras, elas são realizadas de forma hierárquica e muitas vezes obscura, tá. Então isso, se a gente for trazer em termos práticos, é muito simples, você não sabe o que acontece na prefeitura, você não sabe exatamente o que acontece, né, na sua empresa, dependendo do tamanho da sua empresa. E quando nós vamos para um modelo DAO, né, principalmente um DAO baseado em blockchain, todos os acordos e toda a cultura ela está traduzida dentro de contratos inteligentes, que são extremamente transparentes, né. Então, quando a gente pega, por exemplo, até o caso da OpenTAO, como que nós aplicamos o conceito de DAO dentro da nossa rede? Então, nós somos um grupo de executivos que trabalha dentro do conceito de Open Talent. Então, os acordos que nós temos e a forma de trabalho com que a gente executa, a gente entrega aí as nossas expertises, elas são padronizadas dentro dessa rede. Hoje a gente não usa, né, olha que curiosidade, a gente não usa ainda blockchain, nós temos registros recursos, né, que são acordos entre membros, e nós vamos sim entrar em blockchain só quando a gente ultrapassar o número de 1.000 membros, justamente porque, né, e aí vem um erro muito comum da comunidade Web3, na verdade é um erro comum de qualquer comunidade tecnológica. Existe uma ânsia e uma precipitação em você aplicar uma tecnologia. Você atribui muito à tecnologia. Só que quando você aplica a tecnologia, o que que você está fazendo? Você está digitalizando e escalando alguma coisa. Então, se aquela cultura ainda não foi totalmente testada, ela não pode ser digitalizada. Até mesmo, eu lembro que o próprio Bill Gates, há mais de 30 anos, ele trouxe exatamente o mesmo conceito. Se você pegar uma porcaria e digitalizar, você vai ter porcaria em escala. E aí começa a questão. Então, nossa rede mesmo, ela entrou em operação em janeiro, né? A gente tem hoje aí 200 membros na rede fechada e tem 1.500 na rede aberta, e a gente está nesse processo constante de aprimoramento cultural. Quando nós acreditarmos que a cultura ela está consolidada, aí sim a gente entra numa fase de escala, e a fase de escala ela visa justamente isso, permitir que a rede cresça independente de qualquer membro, né. Então não depende mais, do Toya estar lá para que ela cresça, não depende que o sócio do Toya esteja lá para que a cultura seja respeitada. E esse é o ponto que eu gosto de trazer muito quando eu sou convidado a conversar sobre tecnologia, especialmente sobre blockchain, que é isso, antes de você sair digitalizando tudo, tokenizando tudo, procure verificar se o modelo de negócios ele já está consolidado para isso, senão você vai tokenizar, você vai digitalizar algo que não está totalmente pronto, e aí o resultado provavelmente vai ser um desastre. Cara, só essa, vamos dizer, introdução que você trouxe aí já abre aqui enormes reflexões sobre tudo que a gente está fazendo digitalmente, principalmente acelerado pela IA, né? Acredito que não só o digital, mas a IA ela vai maximizar e acelerar processos para bem e para mal, né? Como você Sim, falou, né? O digital, se algo já não funciona, né? Ou vamos dizer, tem efeitos negativos, né? No físico, o digital só vai amplificar isso aí, né? E volta para o ponto, acho que primordial disso tudo, né? A, a cultura, né? Ela vem, ao meu ver, antes da tecnologia, né? Até acho que por uma questão educacional, o brasileiro, ele, em comparação a outros países, a gente sabe que
é uma realidade diferente, né, enquanto acesso à tecnologia, né. Claro que diferentes realidades, né, diferentes pessoas, isso vai, se diferenciar, mas no geral, eu vejo que muitas pessoas têm acesso à internet, até na mídia social você vê isso, né, a gente hoje aí está conduzindo um trabalho grande de comunidade no X, né, temos quase 10.000 seguidores, mas, são bolhas ali que você vê tem graus diferentes de acho que assim, ah, culturação, né, cada bolha vai ter a Sim, sua cultura e tudo mais, né, e aí é que pode, né, acho que ser algo, assim, mais, conversado, principalmente entre líderes de opinião, e, vamos dizer, líderes de pensamento, a importância de trabalhar a cultura mais do que tudo, porque é que nem aquilo, você vai dar um celular para uma criança, se a criança não está preparada, né, pode vir a ser um problema. Então, talvez focar aqui nessa questão da cultura, Christopher, sim. como a gente pode trabalhar a cultura e, assim, não deixar a tecnologia de lado, mas, acho que priorizar, de certo modo, a cultura, porque é ela que vai catalisar a tecnologia de todas as formas. Isso. É, quando a gente fala até de cultura de forma geral, isso não foge muito do entendimento da própria sociedade em que esse sujeito ele está inserido. E logicamente hoje nós temos acesso a muita informação, mas a gente sabe que informação você não faz nada com ela, você só armazena. Existe hoje um déficit aí de conhecimento, né? Conhecimento, algo que você possa chegar e aplicar, né? E o que que acontece muito hoje, né? As pessoas hoje, elas não estão, acho que nunca estiveram preparadas para excesso de informação. Então elas são bombardeadas aí por todos os lados e a gente sabe que isso gera uma dispersão de foco. Existe uma dispersão, inclusive, que impede que a pessoa se aprofunde, tá? E o que a gente tem percebido muito é que, como as pessoas não têm acesso de fato a conhecimento, elas tendem a ficar só na superfície, e na superfície elas são servidas aí, com toda a espécie de distração, né, e as pessoas estão desperdiçando tempo, estão desperdiçando capacidade cognitiva com besteira, ao passo que uma meia dúzia que entende como essas coisas funcionam, acabam se apropriando aí do conhecimento e no final a diferença ela é gigantesca, né, e a gente sabe, isso está muito claro, principalmente com o avanço da inteligência artificial, e que vai haver uma divisão muito grande entre humanos. Você vai, de fato, ter os humanos que crescem, que escalam, né, de forma exponencial, né, são as pessoas que, de fato, estão com os olhos abertos. Você vai ter uma grande maioria que, no fim do dia, vai viver de renda básica universal. A questão toda é que isso, de novo, isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Acho que não houve uma época, em sociedade, a partir do momento que a sociedade foi composta, em que isso não aconteceu. A questão é que agora a velocidade é muito alta, as coisas estão expostas, né, então você consegue enxergar isso de forma muito clara, coisa que se você tivesse aí num feudo há 1000 anos atrás, provavelmente você não veria a olhos nus, né. E entra essa questão, cara, é uma questão que não é só, por exemplo, da sociedade, mas, assim, é uma questão de família, é uma questão até do sujeito entender para que que ele serve. Isso daí é uma parece muito simples. Se você chegar para qualquer pessoa hoje, perguntar: "Para que que você serve?", a pessoa não sabe responder. Ela vai provavelmente ela vai responder o cargo dela, vai responder algo estúpido. E então, assim, não é algo que é restrito às classes econômicas baixas. Você tem hoje realmente executivo de empresa de grande porte que não tem ideia do porquê que ele existe. Cara, legal é que, você toca em pontos que normalmente a maioria das pessoas não tocam e já que você comentou, né, eu vou aproveitar também. Bem, quando a gente fala acho que propósito, né, as pessoas confundem muito, né,
Acho que principalmente, acho que é uma questão generacional, né, de que você é o seu trabalho. Mais do que isso, né, Sim, você é o seu cargo. Pô, que loucura, né. Porque o cara, às vezes, vamos lá, ele é um profissional em marketing, mas dentro de marketing você tem pilares, né, você tem o copywriter, você tem o designer, né, sim, você tem hoje até, tipo, a pessoa que trabalha em marketing consegue desenvolver, né. Mas o profissional de marketing que chega para mim e fala, né: "Eu sou CMO", ele não está me dizendo nada, né. Eu entendi o cargo dele, sim, mas o que que ele consegue oferecer para o mundo não fica muito claro. E uma economia, acho que diria aí, cada vez mais transparente, onde você consegue ver exatamente o que a pessoa está entregando, né, quando a gente fala de blockchain, é isso, né, tudo vai ser tokenizado. Cada ação sua na internet não é que as pessoas confundem um pouco aqui, fugindo um pouco do foco, mas as pessoas confundem com falta de privacidade. Não, aí sim, você vai ter a sua privacidade, até porque tudo está criptografado, né? Mas vai ficar claro, né, as suas ações, né? Quem trabalhou mais, quem entregou o quê, quanto o cara recebeu pelo trabalho que ele fez, né? Então a gente vai começar a ver assim, um positivismo econômico, né? E nesse sentido, não vai ter muito mais espaço para aquele pessoal que fica só no, na garganta. Você vai ter que ter, acho que sim. cada vez mais habilidades concretas, né? Então, talvez, você possa se aprofundar nessa questão aí, talvez linkando também com a questão da Open Town, né, talentos, quais são as Sim. habilidades que vão ser necessárias para esse mundo. Isso, com certeza. E quando a gente vai aqui para um caso prático, que é a OpenTown, e a gente faz essa pergunta, qual que é o grande fundamento? O grande fundamento é que você não é remunerado pelo seu cargo especificamente. Então, um exemplo, um programador Java tal tipo recebe tanto a hora, né? Ou um CMO recebe tanto a hora, né? Essa é uma forma obsoleta de você remunerar e gera aí todo tipo de distorção, né? Quando a gente fala em termos de distorção, eu vou citar uma dessas distorções. Então, quando o sujeito ele é remunerado por hora, ele tem duas situações. Ou ele vai ser explorado, ou seja, eu contrato, eu te pago um salário e naturalmente eu vou extrair o máximo que eu puder dentro desse intervalo. E na outra ponta também existe aquele caso em que eu sou remunerado por hora e eu vou protelar ao máximo a entrega para que eu possa cobrar mais horas. Quer dizer, se eu entregar aquilo muito rápido, eu vou ser prejudicado. E isso existe, tá? Todo mundo sabe que isso existe, tá? Essa questão até do trabalho se expandir até o limite do prazo, isso daí foi descrito por Cyril Northcote Parkinson em 1955. E aí onde que vem a grande questão quando nós estamos falando de economia do valor? Em que a sua remuneração, ela não vem a partir da hora, ela vem a partir do valor que você proporciona. É aí que está o grande pulo do gato. Então, se você proporciona muito valor trabalhando 30 minutos por dia, então tudo bem, você não precisa trabalhar 4 horas, sendo que o valor foi entregue. Então, essa clareza é uma clareza que muda muita coisa. Por quê? Ele faz com que as pessoas, primeiro, elas busquem concentrar toda a sua energia no que gera valor e evitar desperdiçar tempo com o que não gera. E essa parte, logicamente, essa parte que não gera valor, muitas vezes ela é sim necessária, ela pode não entregar valor, mas ela pode ser uma área de suporte. E aí o que, que acontece? Quando você tem essa concepção, aí sim você usa tecnologia, você otimiza processos para que esse tempo e essa energia em coisas que não geram valor diretamente sejam reduzidas. E quando nós vamos para um modelo de blockchain, por exemplo, o que, que é muito interessante? Se você tem uma estrutura que seja comercial ou de trabalho extremamente transparente e que de fato registra, você tem acesso ao valor que você proporciona. E através de contratos inteligentes, a sua parte já está assegurada. Tá? E da mesma forma, você passa a ser referenciado no mercado, não
pelo que você escreve no seu LinkedIn, não pelo que está no seu currículo, que você pode perceber uma coisa curiosa. Você pega aqui um executivo aí antigo, o que que ele vai te falar? Quando você pergunta quem ele é, ele vai falar do passado, ele vai falar, dos cargos que ele ocupou. Só que na verdade ele deveria se referir ao quê? Ao valor que ele gerou, só que o valor que ele gerou ele não é auditável. Agora, se a gente estiver falando de uma rede transparente que tenha esse histórico, aí sim eu posso me referenciar ao valor que eu gerei para a sociedade. Perfeito. Eu tô achando excelente que tu tá conseguindo trazer, acho que de forma muito palatável para quem está ouvindo, né, a convergência entre um sistema que existe, é operante, funciona, Sim, necessita de uma revisão, né, e vai acontecer essa revisão. A gente vem vendo cada vez mais as coisas acelerando, algumas coisas que a gente estava meio que em dúvida ano após ano vem se comprovando para quem está prestando atenção, né? Então, acho que voltando para a questão da cultura, né? Acho que uma barreira aí que a gente vai ter que superar, né, sobre noções acerca do que funcionava, né, em tese funcionava, era assim, né, tipo, se sim, era assim, né, é algo que vai ficar para trás com certeza, né, porque tem novas pessoas, né, essas novas pessoas no início são um grupo pequeno, millennials era um grupo pequeno, vai ser bem a geração Z chegando, a geração alfa, e daqui a pouco eles viram a maioria, né, então a cultura da maioria acaba engolindo a cultura dos antigos, né? Então é só sim, uma questão de tempo e óbvio que aqueles que conseguirem se adaptar a essa nova realidade, né, vão desfrutar de tudo que eles já construíram, que vão deixar isso claro aqui, que não é vamos dizer, um apagar, né, da história, né, pelo contrário, é uma forma de você optimizar a história, né, e ter isso, acho que assim, a accountability e transparência são duas coisas que eu toco muito, né, em relação ao blockchain, sim, porque isso vai mudar tudo, você vai conseguir ver o valor, né. Eu trabalhei muito na minha carreira fora do Brasil, baseado em hora, né, concordo que assim não é ideal, né, não sou fã, principalmente quando trabalhei para uma empresa chinesa, né, e essa questão de uma economia baseada em valor é muito mais atrativa e saudável para todos, né. Christopher, chegando aqui mais da metade do podcast, né, talvez podemos tocar num ponto mais, assim, voltado para o futuro. Como você vê sim. a velocidade que a gente está andando, principalmente em relação à inteligência artificial, né, a convergência entre o, a IA, né, e o que está sendo construído digitalmente e principalmente em blockchain. O que que eu vejo bastante aqui, como uma tendência, isso falando não só de tecnologia, mas de empreendedorismo, tá. Então, o primeiro ponto é que a IA, ela vai permitir que empresas com pouquíssimas pessoas ou até mesmo uma pessoa consigam, assim, atingir taxas de crescimento muito altas, né, e valuations muito altos, né. O que o Sam Altman até trouxe, que é o One Person Unicorn Company, que é aquela questão de você ter uma empresa que provavelmente só vai ter uma pessoa ou vai ter poucas pessoas, só que ela atinge aí um valor de mercado muito alto, tá. Inclusive a blockchain, ela é uma forma de aceleração desse processo, por quê? Ela consegue viabilizar, por exemplo, operações de funding, de investimento, de formas muito mais flexíveis, tá? Muito mais amplas do que o mercado tradicional. Então, hoje, por exemplo, se você quiser construir um unicórnio aí, como nos anos 90, né? E as empresas que nós estamos vendo hoje que são unicórnios, elas são empresas ainda que respiram, né? Respiram e bebem das águas dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70. Então, você precisaria o quê? Usar de um financiamento privado simples, né, investidor anjo, depois acessar o venture capital institucional, e aí você teria que acessar a bolsa de valores, né, se você quisesse, né, ter um valor de mercado muito mais alto, né. Agora, quando nós vamos para o modelo de empresas que nós vamos ver no futuro, então o que que nós temos de um lado? Nós temos então uma pessoa que é um líder visionário, uma ou um grupo dessas
pessoas, nós temos também o crescimento por meio de comunidades, tá? Isso daí é uma mudança de paradigma bem grande. E você tem a IA acelerando os processos, não só acelerando os processos de construção, mas principalmente de sustentação. Então, será que a gente precisa hoje ter uma empresa com 100, 200 funcionários, sendo que daqui a um tempo você vai ter inteligência artificial ajudando você em várias camadas, em vários pontos? Outro ponto também, a associação entre as pessoas, né? Porque as associações entre as pessoas vão deixar de ser hierárquicas. Isso também é uma mudança de paradigma, tá, que a DAO proporciona. Então, por exemplo, várias pessoas podem colaborar num projeto, não necessariamente sendo funcionárias de um projeto, ela pode ter uma parte daquela operação. Então, isso acelera a possibilidade de construção de negócios. E esse último ponto que eu trouxe, que é a velocidade de funding. Então, você não está mais limitado geograficamente. Eu posso fazer um funding na Ásia, eu posso fazer um funding na Europa e viabilizar um grande projeto sem que eu tenha que utilizar aí os mecanismos tradicionais, né, que já estão bastante no limite, né? Cara, bacana. A conversa está fluindo, assim, o tempo está passando tão rápido, né? Porque é muito legal. Tudo que você traz aí tem completa conexão com o que a gente está construindo na Tools for the Commons, né? Que é um protocolo de governança aberta. E quando a gente fala de network stage, é uma coisa maior, né? É legal pensar em um nível de startup societies, né? Or network Sim, societies. E esse ponto que você trouxe aí, né? Acredito que cada pessoa ela vai ser a própria empresa, né? Assim, falando de forma sim, bem simples para as pessoas entenderem, né? A questão da tokenização, cada um vai ser um token, né? Cada um vai ser a sua própria empresa. Eu acho que já está acontecendo no nível, assim, você vê a questão do CNPJ, né? A gente está, de novo, sim, tudo que está acontecendo não é por acaso, né? A gente está preparando, né? Eu acho que o terreno para as coisas andarem nesse sentido. Então, sim, as pessoas vão passar a se intercomunicar, né? Não hierarquicamente, de cima para baixo, mas de igual para igual, né? Você vai entrar numa startup, né? Como um stakeholder, né? Claro, você vai sim, entrar com valor, né? Mas como com o poder ali de tomar decisão, de, enfim, confiarem no teu trabalho mais do que tudo, né? Então, isso aí é realmente assim, algo que, ao meu ver, vai se acelerar bastante com AI, porque também aquilo é o poder de um negócio inteiro, né, que você consegue operacionalizar às vezes com uma tecnologia, né, de automação. Então, isso para mim não resta muito dúvidas. Christopher, temos apenas alguns minutos aí antes do final sim. da call, né, do nosso podcast, mas eu quero ver assim em relação a você, puxando um pouco mais para o Brasil, né? Quais são os desafios em relação ao Brasil comparado, né, quando, vamos dizer, integrado em um ecossistema global, onde países mais, vamos dizer, tecnologicamente avançados entram em contato direto com o Brasil. Acho que essa coisa da nova civilização encontrando, né, uma que ainda não está tão desenvolvida quanto. Né? Sim, sim. Aqui no Brasil, o que que a gente percebe, tá? A gente tem, grupos de pessoas que já que estão, muito avançadas tecnologicamente, e você tem uma grande maioria que, na verdade, está num processo de anestesia. Então, provavelmente você tem uma maior dificuldade aqui quando nós estamos falando de massa. Por outro lado, o que que acontece, né, se a gente for pensar em termos de tecnologia de base, né, tecnologia de base, você de fato você tem um desenvolvimento em países, ditos avançados maior, mas aí nós estamos falando o quê? De vamo se a gente fosse traduzir isso pra antiga indústria, que na verdade é atual, se vamos falar assim, que a indústria no fora do Brasil ela é mais avançada. No entanto, o Brasil ela tem algumas vantagens, né, e essa vantagem ela está muito ligada ao perfil criativo do brasileiro e a gente sabe que isso no exterior é bastante limitado, né. Então o que que acontece? O a maior parte das empresas que vão persistir no futuro são empresas
inovadoras. Aí vem a grande questão, porque as pessoas usam o termo inovação do jeito errado. O que que é inovação? Inovação é desenvolver soluções a partir de um problema, certo? Então, o que que você tem em termos de raciocínio predominante em países desenvolvidos? Você tem sim o desenvolvimento a partir de estudos, a partir de pesquisa, não necessariamente a partir de um problema específico. Então, você tem uma questão que é basicamente a criação de tecnologia pela simples tecnologia, né, o crescimento da tecnologia através do simples estudo. Então, são pessoas que são extremamente disciplinadas. E quando a gente vem para o Brasil é o país dos problemas. Então, aqui tem problema à torto e à direita. Então, a mentalidade do empreendedor brasileiro é uma mentalidade de fazer leitura de mercado, e o mercado oscila a cada minuto, né, então não dá para você seguir aquela linha predominante aí asiática, europeia, tá? E aí você vai e desenvolve o que precisa ser desenvolvido. Então o que nós temos aqui no Brasil é o quê? É uma mentalidade de inovação extremamente superior a qualquer país do mundo, por outro lado associada a uma dificuldade de acesso a recursos. Certo? Então, aqui sim nós temos uma dificuldade de acesso a recursos, mas que a tendência, né, quanto mais tempo passa, é que o acesso a esses recursos ele seja cada vez mais facilitado. Então, a gente pode dizer o seguinte, que na mediana, você sim, você tem uma certa vantagem em países desenvolvidos, mas quando nós vamos falar em altíssima performance, a gente ainda é bastante competitivo. É só você olhar o caso do próprio Nubank, né? O Nubank, que é um banco. A gente não está falando de blockchain, não está falando de nada muito arrojado, mas pô, é um banco que foi criado aqui no Brasil, que cresceu extremamente rápido, né? Se não me engano, ele bateu agora o valuation do Itaú. O Itaú levou, parece que 60 anos para chegar no nível que o Nubank chegou em 10 anos, certo? E o Nubank ele apresenta taxas de crescimento que só foram vistas em bancos asiáticos. Então, o que a gente percebe é isso, né? Você tem sim uma maioria aqui que vive sob anestesia, mas você tem sim vantagens que, se forem exploradas devidamente, né, quando a gente vai para o campo aberto, o Brasil passa a ter sim muitas vantagens, né? E é um território propício para testes e experiências, justamente porque é um território heterogêneo, muitas coisas acontecem aqui, né? Então eu gosto muito de usar esse laboratório aqui para as minhas operações. Rapaz, você tocou em um assunto, uma pena que está acabando aqui o podcast, né? Falta só 5 minutos, mas questão do Nubank, antes de você falar, eu já ia falar do Nubank, porque realmente acho que é um dos cases aí, e me lembra muito do caso do WeChat na China, né? Porque o sistema de pagamento lá, né, floresceu a partir de um network effect feito de rede de pessoas utilizando, né, o digital. E a partir do momento que eles linkaram, né, mídia social e pagamento, cara, explodiu o número de usos. O brasileiro ele é muito presente digitalmente, né? E isso facilita, acho que a adesão de tecnologia, principalmente quando tem uma dor ali que está sendo resolvido no ato. O Pix também foi um grande exemplo aí de Sim. solução bem implementada, né, e tudo mais. Eu não vou me esticar muito, porque falta só alguns minutinhos, mas, Christopher, se quiser, a gente vai deixar um pequeno espaço para você comentar sobre algum projeto que você tem, assim, fica à vontade para fazer seu jabá, né, deixar suas mídias sociais, né, você é um cara, né, muito presente no LinkedIn, né, um top voice lá, né, em tecnologia e inovação, né, para quem não acompanha, né, é só procurar lá no LinkedIn Chris Fortoya, mas se quiser deixar isso, os seus handles, né, os arrobas, Sim. fica à vontade, Chris. Deixa eu deixar então, todas as minhas redes elas usam o mesmo username, que é o Marajá, com J, Marajá BR, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto também no YouTube. YouTube ainda não tenho nada especificamente, mas hoje eu tenho concentrado principalmente LinkedIn, essa é a minha rede principal, então você pode procurar tanto pelo meu nome, Christopher Toya, como pelo meu username, que é o Marajá BR, no Instagram também. E hoje eu tenho falado muito, Ricardo, sobre a nova economia de valor, né, que é a base
dessa nossa comunidade chamada OpenTal. Então, depois também, você quiser pesquisar um pouquinho sobre esse assunto, é OpenTal, T-A-L, de talento, opental.com.br, que basicamente é uma comunidade de Open Talent, né, que coloca o trabalhador como protagonista e prega a venda de valor ao invés de horas, né. Então tem toda uma tese aí em volta, vale a pena você dar uma pesquisada, tem uma comunidade aberta, ela já tem quase 1.600 pessoas, e a gente tem também um hub fechado, que aí de fato é a DAO, que já tem aí 200 membros aí que trabalham em conjunto e já vivem essa realidade. Então é isso, Christopher. Te agradecendo aqui a tua participação, foi realmente incrível, né? Eu fico sempre, lamento o tempo passar tão rápido, porque é muita coisa para explorar, né? Muita coisa acontecendo também, né? E é fantástico ver como as pessoas, né, que às vezes a gente, vamos lá, ah, não imagina, né, consegue explorar assuntos de formas diferentes, né, porque cada perspectiva traz novas possibilidades, né. Então, novamente, Christopher, muito obrigado pela tua participação, né, torcendo aqui para que tenhamos mais oportunidades à frente, né. E é isso, pessoal, ficamos com esse episódio, né, fechando aí, né, mais um podcast, né, e até a próxima.